mas alma e perispírito sempre estão juntos, embora não sejam a mesma coisa. Dito isso, eu passo para o José. Bom, eu ia ressaltar isso que o Michel comentou, né? Michel explicou bem essa ideia de que o homem ele é um ser trino, né? É um ser que tem 3 partes, segundo o Espiritismo, a maneira como cada um se relaciona. E eu ia enfatizar essa questão do perispírito sendo um corpo fluídico, né? A gente precisa entender essa questão do perispírito ele ser fluídico no sentido espírita, né? E não propriamente de outras ciências. A gente já comentou isso aqui, né, em outros estudos, aquela ideia de que em ciência, quando não se sabe bem qual a natureza de um elemento ou de algo, você usa a palavra fluido, né? Então, Kardec usou muito bem essa palavra fluido para se referir aos fluidos espirituais ou se referir ao próprio perispírito, porque nós não sabemos, ele não sabia e nós hoje ainda não sabemos do que se trata exatamente esse fluido que constitui o perispírito, né? Ou os fluidos espirituais, como ele chama lá na Gênesis. Então, isso precisa ficar claro, né? É de uma matéria, é um tipo de matéria, só que ela é indestrutível. Se é um tipo de matéria indestrutível, então a natureza dessa matéria foge completamente da natureza da matéria como a gente conhece, né? Porque a característica, a propriedade, vamos dizer assim, em termos filosóficos, a propriedade essencial da matéria é ser destrutível, ser corruptível. A matéria, ela perece ao longo do tempo, né? Mas o perispírito não. O perispírito é algo indestrutível. Então, é um tipo de matéria completamente diferente do que nós conhecemos, né? Não dá nem para fazer analogia. O que não é nada, assim, num primeiro momento parece estranho, eu estava pensando aqui agora sobre isso. Num primeiro momento parece estranho, mas como assim? É matéria e não é destrutível, é de uma matéria completamente diferente, é de uma natureza completamente diferente da matéria como a gente conhece. Olha, mesmo nas ciências da natureza aí que investigam a matéria conhecida, essa questão sobre certas entidades serem materiais ou não, terem a mesma natureza da matéria bruta ou não, ela vai ocorrer mesmo dentro das ciências. Então, um físico vai ter muita dificuldade de responder qual que é a natureza da força da gravitação. Porque, segundo a física, se você tem 2 corpos materiais, tem uma força da gravitação aqui atraindo um ao outro. Qual é a natureza dessa força? É matéria? Percebe? Um campo magnético que é produzido por uma corrente elétrica. É matéria? É uma coisa quase imponderável, no sentido comparando com a matéria bruta como a gente conhece, né? Não é completamente imponderável, porque o pessoal mede, tem equações para medir força da gravitação, medir campo. Mas no sentido da matéria visível e bruta como a gente conhece, uma coisa como um campo magnético, a força gravitacional, é quase imponderável, né? O que eu quero dizer com isso? Essa discussão sobre um tipo de matéria que é completamente diferente da matéria bruta como a gente conhece, ela é uma discussão aceitável, razoável, e então ela ocorre nas ciências da natureza, nas ciências da matéria, e ocorre igualmente no espiritismo. Não há nada de tão estranho assim
num segundo momento, quando a gente olha com mais calma para essa questão, né? A outra coisa só que eu queria chamar a atenção é essa questão do corpo, né? Então, Kardec fala que um corpo é pesado, grosseiro e destrutível. O outro é fluídico, leve e indestrutível. Kardec está usando a palavra corpo para se referir também a perispírito. Mas é uma analogia, né? É só a maneira de se referir a algo que dá, vamos dizer assim, forma, dá aparência à alma, ao espírito, e por meio do qual o espírito age sobre a matéria, né? A gente não deve tomar esse termo corpo no sentido absoluto, de que ele é análogo ao corpo humano. Como a gente bem sabe, esse foi cometido por muitos espíritos, né? E Kardec deixa claro aqui o perispírito, onde é que ele fala aqui? O perispírito é fluídico, leve e indestrutível. É o laço que une a alma e o corpo. É por ser intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. Então, o perispírito ele é de uma natureza diferente do corpo, é de uma natureza diferente da alma, e a gente não pode confundir as três coisas, né? Como Michel já comentou. Existem atributos que são exclusivos da alma, não estão no perispírito. E existem órgãos que são exclusivos do corpo humano e não estão no perispírito, né? Enfim, é um tema que a gente sempre ressalta, mas é importante que fique claro aí para a boa compreensão do tema. Esse ponto é bem importante, né? Porque vai definir, vamos dizer assim, a antropologia espírita, né? E aqui no que é o espiritismo, na segunda parte, do item 14, Kardec esclarece isso, né? A alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo, né? É claro que a gente só pode separar a alma do perispírito numa abstração, porque na prática a alma está sempre acompanhada do perispírito. O próprio nome diz perispírito, ou seja, para ser considerado perispírito, esse fluido tem que estar em torno do espírito, né? O fluido separado não é mais perispírito. Então, a gente tem essa noção, né? Mesmo os espíritos puros têm perispírito, mesmo sendo muito mais sutil, né? De uma sutileza que a gente nem consegue imaginar, né? E é interessante essa concepção espírita porque ela resolve muito do problema da filosofia, né? Se a gente voltar em Descartes tinha esse problema, né? Se a alma e o corpo são de natureza totalmente diferente, né? Como é que um vai ter contato com o outro? E aí o espiritismo introduz a ideia do perispírito, que é uma matéria semimaterial que se liga a tanto a matéria tangível que a gente conhece, quanto a espiritualidade por ser sutil, né? Então consegue fazer esse elo, esse liame entre a alma e o corpo. Então resolve, claro que não resolve totalmente, né? Porque para resolver totalmente a gente teria que entender a natureza íntima do perispírito e da alma, que a gente não entende ainda, mas dá uma explicação provisória para esse problema da filosofia, né? Então, é bem interessante essa compreensão, né? E a gente sabe que o perispírito se liga ao corpo em todos os pontos, né? Em todos os pontos, desde o momento da concepção, e se completa no nascimento, mas se liga em todos os pontos, né? Então, essa união só se quebra mesmo quando a gente vai ver no item 5 pelo desencarne, né? Há momentos de emancipação, onde se desprende parcialmente, mas só se rompe totalmente no desencarne, que a gente vai ver mais adiante, né? Enfim. Isso aí é
Claro, como aqui a obra é o resumo da lei,